Olá, pais, oi crianças, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o teatro. E o que consiste o teatro? O teatro, então, para que ele aconteça, é preciso que ele tenha uma história. E depois da história, depois que a pessoa resolve fazer a história, criar a história, ela precisa criar os personagens dessa história. Depois que você tem uma história, que você tem os personagens da história, os protagonistas da história, você vai criar um cenário. Essa semana, o nosso teatro... e outra coisa, o teatro também tem várias características. Ele pode ser um teatro de fantoches, que é aqueles bonequinhos que você coloca na mão assim e faz com que ele interaja, com o espectador. Os dedoches, que são aqueles bonequinhos que você coloca no dedo, e também brinca com eles. Tem os personagens que são feitos assim a partir de materiais recicláveis. Tem o teatro das sombras. E tem o teatro com pessoas, que vão lá e se apresentam, decoram textos e fazem a apresentação. Tem o teatro da improvisação, que é onde os personagens têm que improvisar uma história, só que não pode sair daquele contexto, Se você está falando, por exemplo, de futebol, você vai falar de futebol. Você não pode trocar a história. E tem momentos que eles trocam totalmente a história, e um vai encaixando qualquer assunto na história do outro. Então isso se chama o teatro da improvisação. Então os teatros se caracterizam de várias formas, Essa semana, então, nós vamos trabalhar com o teatro relacionado ao tema de Natal. E o assunto é o presépio. Então eu espero que vocês gostem da historinha, eu espero que vocês assistam a historinha e que vocês interajam de alguma forma. Para fazer os personagens, eu usei rolinho de papel higiênico. Esse daqui eu pintei com tinta alaranjada. Esse daqui eu enrolei barbante. E a Maria, eu usei o EVA com glitter. Os bracinhos de Maria e José, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez o bonequinho lá do soldado. A cabeça aqui eu usei bolinha, uma bolinha de pinheirinho, sabe? Usei a bolinha de pinheirinho para fazer a cabecinha dela. E nos outros personagens, não vamos usar bolinhas. Vamos usar no semicírculo para fazer a carinha deles, o rostinho deles. Um outro semicírculo maior, só que daí você vai recortar aqui no meio para fazer o bigode e a barba. Depois você vai desenhar a boquinha aqui. Você vai precisar desenhar o número 8, maiorzinho, e recortar para fazer as mãozinhas. E um retângulozinho bem pequeno, com formato de casinha, para fazer o presentinho, que aqui é a mirra. É o incenso aqui. A mirra vai ficar assim, olha, já fiz esse rei. E mais uma tirinha dessa aqui para fazer a coroa. Então, esse daqui eu pintei de azul. Eu fiz o bracinho e o rostinho dele marrom, porque um dos reis era um negro. Aí esse daqui é a mirra, então aquele lá é o incenso, esse daqui é a mirra. Olha que bonitinho que ele ficou. Esse outro eu estou terminando. E o José. O José também fiz ele todo com glitter. Fiz a barba, usei uma bolinha. E a diferença de José e Maria é que se você tiver um paninho, aqui eu usei feltro, mas se não tiver feltro pode ser um paninho, para você fazer esse... não sei como é o nome, esse lenço, que eles usavam na cabeça antigamente, É uma tradição do povo judeu. Olha, Maria também. Eu fiz, e ficou assim. Para fazer o menino Jesus, eu usei metade de um rolinho de papel higiênico. Esse é o mais simples. Eu encapei ele com feltro também, mas você pode encapar com EVA ou pintar ele de azul. E fazer uma carinha fofinha pra ele e colocar e fazer uns desenhos assim, que simbolizam o cobertorzinho que ele estava envolto.
Então, beijos no coração. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Oi, gente, meu nome é Borrico e hoje eu vou apresentar para vocês a minha família. Esta é Maria e este é José. Maria estava esperando um bebê e eles tinham que caminhar para uma cidade muito distante. Caminharam e caminharam. Eles precisavam fazer um recenseamento, que é tipo um cadastro do CPF. Andaram, encontraram uma casa. Aí eles pediram ajuda, bateram numa casa, bateram na outra e não encontravam lugar porque não tinha. Aí, seu Borrico, alguém falou para eles que eles podiam ficar numa estrebaria, lá onde os animais ficam, e lá se foram eles. Chegaram lá e o lugar não era muito limpo, mas Maria deu um jeito de limpar ele, deixar bem bonitinho, e foi aí que Jesus nasceu. E lá estava o menino Jesus, um menino lindo, fofo, com carinha de ternura e amor. E todos nós estávamos em volta dele, adorando ele. De repente começaram a chegar os pastores. 3 dias depois eles chegaram. Um trouxe incenso, o outro trouxe mirra e o outro trouxe o ouro, porque Jesus, ele era considerado o rei, e todos estávamos lá felizes adorando o menino Jesus. E essa é a história da minha família: Jesus, Maria, José, eu, os meus amigos animais, os pastores e o anjo. Tchau, crianças, até a próxima! E depois de você contar a historinha, de você mostrar a historinha do presépio para as crianças, você pode montar o seu presépio com os brinquedos que vocês têm em casa. Aqui usei os brinquedos do meu filho. As tartarugas ninjas são os reis magos. O anjo é um anjo que eu tenho aqui em casa. As lhamas e o cachorro e o gato, que são brinquedos, né? E os Power Rangers, que é José e Maria. E esse bonequinho que eu não sei o nome é o Jesus. Então nós fizemos nessa configuração. Uma brincadeira divertida, mas lembrando do que é mais importante, que é Jesus nascer.